Pessoal, continuando aí o conteúdo de matemática financeira, vamos conversar um pouco sobre juros simples, né? Essa ideia de juros, né? O conceito de juros é um conceito fácil de entender, às vezes difícil de explicar, de formalizar, né? Mas assim, de maneira informal, seria a ideia de um valor que se paga por empréstimo de um determinado é, 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 de uma determinada quantia. Seria o aluguel, vamos dizer assim. Aqui está dizendo a ideia de aluguel. Então, eu pego um valor emprestado e pago esse valor com um acréscimo. Esse acréscimo é o que a gente chama de juros, né? Falando formalmente, é difícil para a gente conceituar isso, mas a gente consegue entender porque é algo muito recorrente no nosso dia. Sempre que se pega o dinheiro emprestado ou que se empresta um dinheiro, fala-se de juros, que seria esse valor a mais do que o valor que está sendo tratado em si, né? Então, entende-se como juro o pagamento de um capital aplicado a uma certa taxa durante um determinado período, né? Então, existem variáveis que influenciam no valor de um juros, né? Então, para a gente entender isso, né, essa questão do cálculo dos juros, né, então são três fatores que são importantes. Primeiro, a quantia principal, é o valor que está sendo emprestado ou que está pegando emprestado, né? Isso a gente chama de capital. O segundo é a taxa de juros, que é uma taxa percentual, né? É a taxa que vai incidir sobre esse valor emprestado. E o terceiro é o período, né? Então, essa taxa ela rende juros a partir de um determinado período, né? E quando se fala dessa taxa, a gente tem que tomar cuidado sempre, porque ela é estabelecida a partir de um período de tempo. Então você pode falar de taxa ao ano, ou só por AA, que é ao ano, ao trimestre, ao semestre, ao mês, ao dia, né? Então a gente vai usar muito essa simbologia atrelada à taxa, né? Que na verdade está fazendo uma correlação com o tempo, com o período em que esse capital está emprestado, certo? Você vai perceber em alguns exemplos, né, que o período de tempo, às vezes, ele não vai estar na mesma unidade que o período representado na taxa de juros. Por exemplo, às vezes você está trabalhando num exercício que ele fala de tempo em relação a meses, né? E você tem uma taxa bimestral, né, de bimestre. Então você tem que fazer uma adequação a essa taxa, lembrando que o bimestre corresponde a 2 meses, então você terá 1% a cada mês. Isso é juros simples, hein, gente? A taxa semestral, 6 meses, né? Então, 6 meses é de 12%. Então, quer dizer que é 2% por mês. Se eu estiver trabalhando no trimestre, né, como são 3 meses, 2 vezes 3, 6%, e assim por diante. Então, muito cuidado, né, que nos exercícios, o período de tempo ele deve estar na mesma unidade que a taxa. Você não pode resolver um exercício de juros simples, por exemplo, que o tempo é dado em meses e a taxa é anual. Não pode. Então, tomar cuidado para adequar esses valores aí. Juros simples, né? Então, o que caracteriza o juros simples? É quando as taxas elas vão incidir sobre o valor aplicado inicialmente, né? Então, o juro que é rendido mensalmente ou diariamente, ele depende do valor inicial. Não é algo que vai variando de acordo com o tempo. O juro vai ser sempre o mesmo, porque as taxas vão incidir sempre sobre o valor inicial, certo? A gente vai ver alguns exemplos, a gente vai conseguir entender melhor sobre isso. As variáveis, então, que a gente vai trabalhar no cálculo dos juros simples, né? A gente vai usar a letra C para representar o capital ou o principal, que é esse valor com o qual a gente está trabalhando no empréstimo e por aí vai. O T, que vai representar o período de tempo. O J, que vai representar os juros. E o I, que vai representar essa taxa que tem que estar na mesma unidade de medida do tempo, correto? Então, essas são as variáveis. E a forma para os juros vai ser dada assim, ó, C vezes I vezes T. Por quê? Porque I vezes C vai gerar vamos supor que o I, a taxa está mensal. Então, quando eu faço I vezes C, eu gero os juros por um mês. E se for 10, 20 meses, eu vou multiplicar por T, que é a quantidade de meses, porque o juro não vai mudar. O mesmo juros que é aplicado no primeiro mês é o mesmo no segundo mês e por aí vai. Por isso que a gente faz uma conta direta. Eu multiplico o I vezes C, isso gera a taxa, o valor
pelo período e multiplico pela quantidade de períodos que eu estou trabalhando. Aí pode ser tempo, ano e por aí vai. A gente vai ver daqui a pouco mais exemplos sobre isso para ficar mais claro de entender aí.